Agora, o que não está sendo bom, gente, são penalizações para Checo Pérez. Não estamos pegando no pé. De Chequito. Não. Concorda? Não, a gente tenta, a gente traz fatos, né, Carlinquinha? O Checo Pérez, mais uma vez, foi um piloto, um dos mais falados ao longo desse final de semana, não só pelo que, quer dizer, antes do final de semana, por tudo que já vinha acontecendo com o Checo Pérez, 3 etapas consecutivas sem chegar ao Q3, Agora erros. Quarta, né, menino? Agora, deixa eu contar. Vamos falar o que aconteceu esse final de semana e temos aqui imagens de Checo Pérez. Checo Pérez teve mais um recorde esse final de semana, né? De no Q2 ele não conseguir dar uma volta sem ultrapassar os limites de pista. A equipe Red Bull, principalmente o engenheiro do Checo Pérez, ao longo da classificação do Q2, da maneira assim que ele achou que fosse funcionar, falou assim: Checo, você só tem que dar uma volta ok, não precisa ser a melhor volta do mundo, porque a função do Q2 para essas grandes equipes, como a gente já falou ao longo dos últimos tempos, é chegar ao Q3. Você não precisa buscar o limite do limite no Q2. E na última tentativa, que é essa imagem que a gente está mostrando agora para vocês, na última curva, na tomada da curva, a gente vê a imagem do carro do Checo Pérez. Se ele não passou dos limites de pista na tomada, onde praticamente ninguém passou, foi por 1 milímetro, porque ali a gente vê ali ele muito próximo de já passar dos limites de pista num ponto do circuito que ninguém estava fazendo. Agora, já na saída, aí ele caprichou mais uma vez. Olha onde ele foi, a imagem um pouco difícil, mas dá para ver que a roda traseira direita está além do limite de pista. E quando acabou o Q2, o engenheiro dele falou assim: olha, todas as suas voltas foram eliminadas. E o Checo Pérez, que ao longo desse final de semana, não sei o que estava acontecendo com ele, ele parecia estar bastante desconectado, né? Aparentemente ele estava gripado, já não compareceu nas atividades de imprensa na quinta-feira, mas no final do Q2, assim, ele falou assim: tá, podemos tentar de novo. E porque isso também me chamou muita atenção. Um piloto ali, ele não tem um relógio ali, vendo exatamente quanto tempo falta para acabar cada fase da classificação. Mas ele tem que ter uma noção de grandeza relativamente precisa. Então o Checo Pérez, que já tinha ido para a pista fazer algumas tentativas 2 ou 3 vezes na mesma fase da classificação, ele deveria saber que já não tinha mais tempo para fazer nada. Então realmente essa pergunta do Checo no final realmente me chamou muita atenção. E ele foi, assim como vários pilotos, foi muito incisivo em criticar essa regra nessa pista em particular. E é uma situação um pouco mais complicada, né? Porque essa pista é de propriedade da Red Bull. Então você está criticando a pista que é do seu chefe, vamos falar assim. Mas assim, criticou muito, com muita força essa regra dos limites de pista. E se a gente for pensar, pessoal, por mais que nós tivemos muitas penalizações... Foram 47 voltas deletadas só na sexta-feira, né? Pois é, mas 47 de quantas? De 400, de 1.000 voltas, você somar todas as voltas de todo mundo. Então, realmente, muitos pilotos fizeram as voltas sem problema nenhum. Então, se uma volta você fez sem problema nenhum, se 50 voltas você fez sem problema nenhum, você errar 3 voltas seguidas, realmente explica, para mim, demonstra muito mais que você está cometendo um erro, porque se fosse uma coisa impossível, falaram do tamanho dos carros, da velocidade dos carros e tudo mais. Pessoal, Mônaco é uma pista estreita, os carros são os mesmos. Indianápolis, as curvas são a 350 por hora e também ninguém faz isso. Por quê? Porque ali é o limite. Indianápolis é um muro, Mônaco é um guarda-reio, então você tem que estar dentro do limite. Então aquela linha lá, as pessoas têm que entender, não é um muro, mas é o limite. Então realmente eu acho que todas as críticas que fizeram à pista, eu não acho que elas procedem na minha opinião. Concordo com você, Maxito. Ó, anota aí, hein, que eu tô não é sempre. Com você. Concordada do semestre até agora. Ufa, uma. Viramos agora, né? Estamos em julho. Vamos lá, então. Vamos ver como é que ficou a classificação. Lembrando que nessa sexta, então, a classificação foi para a corrida de domingo. E aí ficou Max Verstappen, Leclerc e Sainz. Olha, que legal, né, esse resultado da classificação. Por quê? Verstappen, como a gente já esperava, né, na pole position, mas a evolução da Ferrari, que a gente já falou um pouco sobre a evolução da Ferrari no último Grande Prêmio do Canadá, que a Ferrari andou muito bem, realmente demonstrou que eles chegaram, essa evolução da Ferrari realmente está funcionando, mas eu queria dar um destaque também para um piloto e para uma equipe que teve uma evolução muito legal também, que foi a McLaren. Né? Na sexta-feira, Lando Norris colocou a McLaren na 4ª colocação ali, apenas 2 décimos e meio do melhor tempo do Verstappen, então realmente é um piloto muito bom, é uma equipe que nós gostaríamos muito de ver a McLaren voltar a ser uma equipe competitiva, mas muito legal ali os tempos do Lando Norris, e também um resultado não tão positivo, né?
tanto para a Mercedes quanto para a Aston Martin. Pois é, por quê? Por quê? Por que se eu botei no meu palpitômetro? Olha, o que a gente falou aqui quando a gente viu seu Calinco animado com a Mercedes, muitas pessoas animadas com a Mercedes depois de chegarem bem em Barcelona, chegarem bem no Grande Prêmio do Canadá. Nós falamos aqui, pessoal, para a gente saber se um carro está bom de fato, a gente tem que analisar um período de tempo, não somente uma corrida ou outra. Então, realmente, você não pode pegar uma ou duas corridas pontualmente e falar, não, agora esse carro está funcionando ou não. E aqui no Grande Prêmio da Áustria, a Mercedes e também a Aston Martin, numa pista que é muito mais curta e, consequentemente, os tempos são muito mais próximos, ficaram bastante distantes dos carros da Red Bull. E, para piorar a situação deles, tivemos ali duas Ferraris e uma McLaren à frente dessas duas equipes.